Começamos aqui mais um Fatos Deprimentes da Semana. Eu aqui toda honrada, vou conversar de novo com meu amigo, grande amigo internacionalista, colega de faculdade da PUC, professor José Renato da Silveira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bem, Silveirinha? Tudo ótimo, querida. É sempre um prazer, um privilégio falar com você sobre temas internacionais e aí, principalmente aqui, contribuir com o seu canal, né? Muito bom. Sempre. Fatos muito deprimentes da semana. Infelizmente, a gente tenta ter bom humor, mas o assunto é sério e não tem nada de humor. Quando a gente fala principalmente de guerra, né? Mas vamos lá, concordar, discordar, ver a sua opinião sobre isso. Então, acho que a gente está na iminência de uma guerra, né? É uma guerra já, mas acho que na iminência de entender como os Estados Unidos vai se posicionar com relação a essa guerra, né? Haja vista que Estados Unidos fechou ali, tirou seus diplomatas, fechou a embaixada americana em 3 dias. Eu acho que a gente não vai ser uma resposta que a gente vai ter, esse envolvimento dos Estados Unidos, digo, vai demorar muito para vir, né? Acho que vai ser talvez hoje, talvez amanhã, né, Renato? Como você vê isso? Sim, há indícios fortes, né, da possibilidade real dos Estados Unidos se envolver diretamente, né, no conflito. Acho que o termo correto é esse, né, diretamente no conflito. E é interessante, né, Gi, o próprio governo norte-americano sabe que o Irã não tem armas nucleares. Um próprio documento feito pelo Serviço Secreto norte-americano já atestava que, desde 2013, o líder iraniano já tinha dito: não vamos criar bombas nucleares, não vamos criar artefatos nucleares. Então já tinha isso muito definido, né, muito claramente definido já há algum tempo. E eu acredito que esse documento que foi lançado pelo serviço norte-americano é de 2024, ou seja, eles sabem, têm conhecimento de que não há armas nucleares, mas, sabe, Gi, me lembra muito o caso do Iraque, a mesma situação do caso do Iraque. E os Estados Unidos ficou uma década lá, né? E não foi tudo que foi feito pelos Estados Unidos no caso iraquiano foi de fato uma tragédia, né? Porque além de ter deposto o Saddam Hussein, assassinar o Saddam Hussein, gerou toda uma crise no Iraque e em todo o Oriente Médio, né? Eu acho que vai se repetir o mesmo fenômeno em relação ao Irã, né? Porque, veja, outra coisa que também é pertinente, né? O Netanyahu, desde a década de 90, insiste que em semanas, em meses, em anos, o Irã está construindo uma bomba nuclear. Isso foi em 1992, isso foi em 1993, isso foi em 1996. Ao longo dos anos 2000, ele repetiu essa mesma ladainha, né? E novamente, né? Novamente, agora ele está falando que em questão de meses, o Irã já tem capacidade de criar novamente bombas nucleares, né? Veja que eu até estava falando outro dia, né, Gi? Desculpe me alongar um pouquinho, de um livro do Mansheimer que fala sobre toda a mentira na política internacional. Então a gente novamente está vendo um filme que já foi passado no passado, né? E está sendo reprisado agora no presente, né? Poxa, eu gostei da sua frase. Eu acho que é uma guerra já. Puxe na guerra ao terror, né? Entreguem Bin Laden, depois de 11 de setembro, ou vamos destruí-los, né? Parece um pouco isso. É o mesmo engodo, né? O mesmo engodo, a mesma narrativa ficcional, né? Agora, E você citou as mentiras nas relações internacionais, mas a hipocrisia também, né? Porque essa coisa que você citou de. Eu acho assim que existe muita especulação, sobre o quanto de enriquecimento de urânio efetivamente existe, né? No Uhum. Irã, mas acho que o trunfo do Irã é esse, né? Eu tenho a possibilidade de, em X tempo, conseguir construir e talvez a grande autodefesa deles também na região, né? Agora, a De fato, hipocrisia, esse é o potencial do Irã, a possibilidade de eu conseguir ter algum dia, via enriquecimento de urânio, uma bomba. Agora, a hipocrisia, né? Você falou das mentiras, porque Israel também tem, né? A bomba e também não é signatário dos tratados de não proliferação, mas ali está tudo bem, né? Então, quem é o Irã? Desculpa, Israel. Israel também tem a bomba.
né? E também não é signatário. E eu tenho no The Guardian, eu gostei muito de um comentarista, é, Simon Tisdale, que Uhum. ele faz muito uma análise dos três cabeças envolvidos nisso, né? Então, quem são, é, o Ayatollah Ali Khamenei, quem é o Benjamin Netanyahu e quem é Trump. São três velhos que sem noção que vão acabar nos matando. E ele entra muito um pouco na personalidade de cada um deles, né? E no estopim disso, que para mim, concordo com ele, a gente tem que olhar muito para a situação de Netanyahu, política interna, e a necropolítica, que parece que é o que o move, né? Ou chefe de Estado que adora uma guerra, né? Você concorda com isso? Qual que é o estopim dessa guerra? E me parece, pessoalmente, que ele aproveitou muito Netanyahu de uma situação ali que o Trump estava falhando nas negociações com relação ao Irã, Irã, Estados Unidos, né? Para se jogar, manipular o Trump, se jogar e se colocar, e abrir essa nova frente, né? Estava só ali com Gaza e abrir a frente contra o Irã, neste momento que estava falhando a negociação diplomática do Trump. Te parece isso também? Sim, muito, de fato. Eu até vou mais ou menos nessa linha, e eu gostei também muito de um economista americano, o Jeffrey Sachs, que ele afirmou isso, né, que o Israel sempre está se envolvendo em guerras, e guerras sem fim, e às vezes guerras fracassadas, para envolver diretamente os Estados Unidos. E praticamente, né, eu gosto de usar muito a expressão, os Estados Unidos sempre foram fiador, né, de Israel, em praticamente quase todos os confrontos de Israel com os países da região, né? E é muito interessante, né, Giz, isso que você falou, né? O G7, que estão reunidos, os líderes do G7 que estão reunidos no Canadá, emitiram agora um comunicado dizendo que o Irã é responsável por toda a instabilidade do Oriente Médio e responsável também pelo terrorismo, né? E aí é muito curioso, né? Porque eles dão um endosso ao comportamento de Israel, né? Porque Israel atacou o Irã, Israel começou esse conflito, tanto que Israel justificou essa ação militar até usando, olha lá, lembrando do Bush, por questões preventivas, que não está previsto na Carta da ONU, né? E Israel justificou esse ataque, tentou legitimar esse ataque através dessa ideia de ser uma guerra preventiva, né? E é interessante, né? Os Estados Unidos sabem que o Irã não tem armas nucleares, mesmo assim concordou com esse ataque preventivo de Israel. E também isso que você acabou de falar, né? O acordo entre Estados Unidos e Irã, que seria negociado no domingo, teve esse ataque que começou na sexta-feira passada, né? E praticamente suspendeu esse acordo entre Estados Unidos e Irã. E parece até na minha concepção, não sei se você também tem o mesmo parecer, a mesma visão, parece que foi uma emboscada, né? Uma emboscada para o Irã, de fato, entrar na guerra diretamente com Israel, porque eles, desculpe, eles sabiam que o Irã iria reagir a esse ataque, e até é muito curioso que no ano passado, imagina se tivesse sido uma embaixada israelense atacada, né? Porque você deve se lembrar, em 2024, o Israel atacou uma embaixada iraniana em Damasco, né? E imagina a gritaria que seria se tivesse acontecido o contrário, né? Se fosse uma embaixada israelense em qualquer parte do mundo, né? A gritaria seria enorme, né? Mas como foi com o Irã, nenhum comentário da comunidade internacional, né? Mas eu estou muito curioso, Gi, de como a Rússia vai lidar com esse fato, né? Com esse episódio. O Putin já fez algumas advertências em relação a Israel, né? Eu estou muito curioso para saber como que, à medida que a escalada da violência ela continuar de fato, e de fato vai continuar, né? Nossa, eu já vi que já são mais de 600 pessoas mortas, mais de 1.000 pessoas feridas no Irã. É um número altíssimo, né? Em questão de dias dessa guerra, né? Então, nossa, gente, tem muito pano para a manga, né? Para a gente conversar sobre esse tema, né? E até a participação ou não dos Estados Unidos. Eu até fiquei também, me chamou a atenção o vice-presidente, né, dos Estados Unidos, o J.D. Vance, falando também
talvez seria interessante essa intervenção, né? E até eu tinha lido alguns artigos que ele poderia ser uma mão, quer dizer, poderia ser uma voz contra, né, a possibilidade de um ataque, né? E própria participação dos Estados Unidos nesse conflito. Porque, Gi, vai ser o mesmo cenário em relação ao Iraque, né? Se os Estados Unidos intervir nessa situação e derrotar o Irã, ele vai ter novamente essa ideia de national building, né? De reconstruir o Irã, dar um novo governo ao Irã, e vai ser, bom, enfim, a mesma tragédia que aconteceu também no Iraque, né? Vai ser novamente um erro histórico por parte dos Estados Unidos, né? É isso. É. A falta de opção do Irã é enorme, porque você deu um número aí de 600 mortos, né, Severinha, da parte do... Eu li hoje no New York Times, depois do ataque, hoje de manhã, ao hospital do Irã a Israel, 24 civis mortos, israelitas, e possivelmente 800 feridos. Né? Então, talvez aí um saldo até maior agora da parte de Israel. Fato é que não se sabe direito ali no potencial, não se sabe, né? Uma guerra de informações, mas também informações sigilosas, de qual a capacidade de um lado e de outro. Por isso que é fundamental saber se os Estados Unidos vai embarcar ou não, né? A falta de opção do Irã é enorme, porque Israel, seja de drones, seja de mísseis do Irã, são limitados. Então, eles estão fazendo até uma ação de em qual lugar nós vamos mandar interceptadores ou não, né? Se for cair no deserto, não vamos gastar, mas se for cair em áreas civis, parece que eles já estão precisando fazer este filtro. Do outro lado, o Irã também tem muitos mísseis, alguns conseguiram furar o Iron Dome, né? O sistema de defesa israelense, mas também limitado. E agora, com a destruição dos lançadores de míssil pelos Estados Unidos, ainda mais limitado. E então, acho que a gente precisa entender se os Estados Unidos vão entrar. Se eles forem entrar, vai ser uma coisa pontual e rápida, porque para uma guerra mais prolongada ele precisaria que o Congresso declarasse guerra, né? E ele não tem isso. Então, ele tem poder executivo só para alguma coisa rápida, pontual, né? Então, se discute muito aqui se ele vai jogar aquela bomba que só os Estados Unidos têm, que é a única capaz de penetrar no solo, a ponto de você conseguir acabar com os pontos onde você tem o enriquecimento de urânio bem abaixo do subsolo iraniano. Então, isso é uma coisa que o Trump está sendo muito perguntado pela mídia aqui. E você perguntou sobre o J.D. Vance, né, que é o vice, e aí só para fazer uma colocação, o Partido Republicano está absolutamente rachado aqui, porque, de um lado, o J.D. Vance está numa posição muito difícil, porque me parece que ele está muito mais para o lado dos republicanos MAGA, America First, isolacionista, as pessoas que votaram no MAGA querendo que os Estados Unidos se retire de todos os conflitos e que nenhum dólar de contribuinte americano vá para gasto no exterior com conflitos terceiros. E neles estão Steve Bannon, neles estão o Tucker Carlson, nele acredito que esteja o J.D. Vance, mas como ele é vice, ele fica numa posição ali difícil, e em oposição aos antigos, como era o Bush, Falcões, dos Estados Unidos, do Partido Republicano, que são mais intervencionistas, né? Que falam mais em nós somos os leaders of the free world, líderes do mundo livre, né? E precisamos prezar por isso internacionalmente. Então, esse conflito está muito óbvio aqui. Ontem teve um bate-boca lamentável entre o senador Ted Cruz e o Tucker Carlson, nesse sentido. A grande maioria não, 54% da população é contra, mas quando você fala em alguma coisa muito pontual e nunca prolongado, você tem uma aceitação um pouco maior, né, pontual e não prolongado da população. Então a gente tá na iminência de ver o que vai acontecer.
Com relação à Rússia, eu falo muito, antes de entrar na Rússia, eu gosto de falar muito do contexto também de pressão psicológica que o Trump está sentindo, porque eu acho que quando a gente fala de e o Tisdale traz isso no The Guardian, eu sempre trago isso quando eu falo do Trump, o narcisismo do Trump, ele é uma pessoa absolutamente involúvel, é muito difícil de interpretá-lo porque não existe muita coerência politicamente, né? Ele se envolveu nessa campanha falando tanto do America First, ele entrou e surpreendeu a todos os analistas, né? A gente falou tanto essas rompantes imperialistas de anexar o Canadá, a Groenlândia, né? Como ele não fez nada, ele ganhou um apelido aqui, que é o taco, né? Trump always chicken out, sempre amarela, um cachorro que late muito, mas você tira da coleira, ele fica quietinho, né? Para de latir com medo da briga. Isso com relação ao tarifaço, mas também com relação a esse vai e volta, né? Com coisas que ele fala e não faz. Então, você vê ele nas entrevistas públicas falando muito, poxa, a grande mídia, eu que fui o grande intermediador ali do conflito Paquistão-Índia, e que foi por minha causa que aquele conflito acabou, mas ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque ele não fez nada até agora de significativo, como ele falava na campanha, né? De acabar com a guerra, principalmente da Ucrânia, com a Rússia, o primeiro dia que ele entrasse, né? Nada disso aconteceu, ele não está conseguindo ser um mediador e está agindo literalmente sem outros países da Europa. Ele, Gaza, né? O tarifaço também tem a ver com deals, tem a ver com acordos, e até agora a gente não viu quase nada de todos aqueles países virem negociar com ele, se efetivar negociações de fato, talvez só com a Inglaterra e parcialmente com a China, até agora. Então, psicologicamente, o Trump está num período, eu acho que de muita pressão, né? De ele, e acho que a gente precisa considerar isso quando a gente faz essa análise também. Pode parecer louco, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que usar a psicologia na análise das relações internacionais e da política. Eu gosto muito também eu gosto muito desse aspecto psicológico das lideranças, né? Tanto você destacou, né, dessas três figuras, né, que são as figuras centrais, né, nesse conflito Estados Unidos, Irã e Israel, né? E de fato, o próprio Netanyahu também ele tem uma personalidade extremamente obsessiva, paranoica, esse receio que ele tem da criação da arma nuclear por parte do Irã, essa questão dele, ele tem uma leitura de que para acabar com o Hezbollah e para acabar com o Hamas é necessário destruir o Irã, né? Ele faz essa leitura de mundo, essa visão de mundo, que acabando com o Irã, acabando com o regime dos ayatollahs, tanto o Hezbollah vai ficar enfraquecido, muito mais praticamente próximo do fim, e o próprio Hamas, né? Ele faz essa leitura. E até o próprio discurso, né? Ele de dizer, vamos eliminar, vamos aniquilar, né, essas forças contra Israel. E me chama também a atenção esse lado psicológico que você tem destacado, ele sempre usar a palavra existencial, né? A existência do Irã é uma ameaça existencial a Israel, né? E também, me lembrei agora, ele também foi, em 2002, no Congresso norte-americano, no Senado norte-americano, dizer que era o verdadeiro momento, né, para os Estados Unidos atacar o Iraque, né? Veja que até ele sempre esteve meio por trás, né? Ele é praticamente uma eminência parda, né, dos Estados Unidos. E até a outra conversa que a gente já teve, acho que ano passado, se não me engano, a respeito desse alinhamento automático, né, esse alinhamento sistemático de Estados Unidos e Israel, e está muito forte agora, né, com o governo Trump, né? Até, se eu não estiver enganado, me corrija, a primeira visita de um chefe de Estado aos Estados Unidos na posse do Trump, pós-posse do Trump, foi o próprio Benjamin Netanyahu, né? Então, eles estão muito alinhados, estão muito alinhados. Eu acho muito difícil os Estados Unidos não se envolver nesse conflito, né? É claro que aquela expressão em inglês, né? Wishful thinking, né? Eu desejaria que eles não se envolvessem diretamente no conflito, né? Claro, eu sou um internacionalista a favor da paz, né? Tenho essa visão liberal mesmo das relações internacionais, mas acho muito difícil ele não se envolver nesse conflito.
e ele até aquela expressão, né? Ele quer chamar a guerra de sua, né? Porque, como você disse, né? Ele está fracassando do ponto de vista comercial, tem fracassado nas negociações com a China, é, é o cachorro sem coleira que não faz nada, que sempre recua, né? E praticamente, né? Nós estamos ainda em 2025, nós estamos na metade do ano de 2025, e foi muito, né? Muita gritaria e poucos feitos, né? E até o não envolvimento dos Estados Unidos na guerra seria até um compromisso de campanha dele, né? Porque ele disse que também era desejo dele dos Estados Unidos não se envolver em mais nenhum conflito, né? Então veja como que ele é uma figura cínica, hipócrita, contraditória, né? E como você disse, né? Muito volúvel, muito imprevisível, né? Não dá para saber o que ele vai decidir, o que ele pensa em termos de relações internacionais. E foi aquele meme que eu te brinquei contigo que você acabou de falar, né? Ele disse que acabaria com as duas guerras, praticamente está criando uma terceira guerra, e uma guerra que pode ter um desfecho muito imprevisível, hein? Não sei se a Uhum, Rússia vai ficar tão tranquila dos Estados Unidos envolver-se nessa guerra com um aliado da Rússia, que é o Irã, né? E os uhum. próprios países também islâmicos, né? Que também eu acredito que não ficarão tão tranquilos, né, com essa situação. Eu não tenho acompanhado como a Arábia Saudita reagiu, né? Eu até fiquei curioso em saber em relação a isso, né? Mas é terrível, Gi, terrível esse cenário que está se construindo, né? Pois é, eu queria retomar aqui para a gente fechar. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho o Trump vai acabar entrando. Queria lembrar também que a gente teve há pouco tempo no Dia da Bandeira, que foi aniversário de Trump, aquela demonstração bélica de força na rua, de força na rua, todos aqueles tanques ali, bem a lá Coreia do Norte, a lá Rússia, né? Então é interessante como a gente vê essa guinada, né, dos Estados Unidos e por dois fatores. Pelos Estados Unidos estar totalmente apartado das relações internacionais, agindo de forma unilateral, e pelo Irã não ter muitas opções de defesa, haja vista, já estou considerando Estados Unidos barra Israel, eu também acho que os Estados Unidos vai entrar nessa, sim, de uma forma mais pontual, para se evitar o trauma do que foi o Iraque, mas eu acho que o Trump vai ter uma postura mais belicista nesse momento, né? Mas assim, para a gente fechar, eu vou retomar de novo o belíssimo artigo do The Guardian, do Simon Tisdale, é, que ele denuncia como esses três líderes, né? O Netanyahu, Khamenei e Trump, três líderes masculinos, septuagenários ou oitentões, estão colocando o mundo à beira de uma guerra total por motivações que combinam sobrevivência política, delírio ideológico e incompetência estrutural. Em vez de estadistas, são incendiários institucionais que jogam com a morte de milhares para se manter no poder. No final, é disso que estamos falando, né? Esses três velhos que podem nos matar a todos, como ele começou o artigo. Achei bem interessante isso. E para fechar, uma colocação minha aqui, lembrando a Michelle Bachelet, que quando estava no Alto Comissariado da ONU Mulheres de 2010 a 2013, defendia que nenhuma mesa de negociação de paz, nenhum Conselho de Segurança Nacional, nenhum processo de construção deveria ocorrer sem pelo menos 30% de mulheres. Né? A gente tem pesquisas indicando a ligação de mulheres nas relações internacionais com a paz, que eu e você tanto prezamos, Sim, muito mas que bacana isso. infelizmente, nesse caso, estamos sendo mais pessimistas e infelizmente concordando com isso. É, de fato, infelizmente. Mas foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pelo convite de estar de novo aqui nos Patos. Obrigado, Gi, agradeço e estou sempre à sua disposição, tá? Um Sempre conte abraço, comigo. Gi. Obrigado, Bom hein? dia a Valeu. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Gi.